Olá, amigo produtor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Seja bem-vindo ao Pecuária em Dia. Aqui a gente vai conversar de assuntos básicos e assuntos mais avançados para que você possa ter uma pecuária em dia. Eu estava aqui, lendo este livro que eu peguei na graduação. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Varoto, sou graduanda em zootecnia, estou no 4º ano da zootecnia aqui da Unesp de Botucatu. E eu peguei esse livro porque me chamou muita atenção o tema dele mesmo aqui, né? O título dele. Então, é Gestão de Desenvolvimento Profissional por Competências. E aí fala aqui, Dicionário de Competências Pessoais e Profissionais. E eu já fiz aqui algumas marcações e eu achei muito interessante vir falar desse assunto aqui com vocês, porque quando a gente fala de gestão de propriedades rurais, nós não podemos esquecer de gestão de pessoas, porque está totalmente ligado, principalmente do que a gente busca diariamente aí na propriedade rural, né? Que é a gente abordar assuntos que envolvem os nossos colaboradores, mas também que vai melhorar a nossa produtividade, nosso lucro dentro aí da propriedade. E hoje, quando a gente tem um bom profissional atuando dentro aí da propriedade, quando a gente tem um colaborador de confiança, parece que as coisas fluem mais rápido. E quando a gente fala de colaborador, não podemos esquecer que quando você vai fazer uma contratação, você precisa ver além das competências. Quando a gente fala além, a gente lembra do quê? Caráter. A visão dele, né? Aonde que ele quer chegar, o porquê que ele trabalha, ele tem algum objetivo, ou ele trabalha porque é para sustentar a família, para poder proporcionar um estudo melhor para os seus filhos. Então, qual é o objetivo dele? Porque a gente precisa ter objetivos. Antes de continuar esse assunto aqui, eu já queria pedir para você, se você gosta desse assunto de gestão, coloca aqui para mim qual é a competência que você acha mais importante que o seu colaborador tenha. Algo que o seu colaborador já tem ou algo que você gostaria encontrar em um colaborador que ele já tivesse. E também aproveitar para você se inscreve aqui no canal. Esse assunto eu acho muito importante falar sobre gestão e eu vou criar aqui uma playlist diferente só para a gente falar sobre gestão. E voltando aqui nesse livro, que foi o que me deu aí a ideia de vir e criar uma playlist aqui diferente para a gente falar só sobre o assunto gestão. Eu aqui na graduação, literalmente hoje, estou entrando em férias. E nesse primeiro semestre eu tive a matéria de gestão de propriedades rurais. Foi um assunto, foi uma matéria assim que ela é bem abrangente. Quando a gente fala de gestão, a gente lembra do quê? Só da parte financeira. Na matéria a gente viu muito esse lado, a parte financeira, a parte econômica. E também o professor abordou alguns assuntos para que deixasse mais aberto o nosso conhecimento e que a gente soubesse as possibilidades que existem dentro da gestão da propriedade rural. Então, o meu objetivo com essa playlist é o quê? Aprofundar um pouco mais o meu conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, porque é um assunto que eu gosto muito
E eu acho extremamente importante a gestão dentro da propriedade. Então, quando a gente fala, né, de propriedades rurais, a gente sempre escuta muita gente falar que a gente tem que olhar como se fosse uma empresa. E literalmente é isso. Esse livro aqui é um livro que foi desenvolvido por professores da Unesp e são assim professores de outros campos, não é daqui de Botucatu. E ele fala literalmente sobre as competências que os profissionais que trabalham dentro da Unesp, o que eles buscam nas futuras contratações, o que eles acham interessante que esses colaboradores, apesar de ser um concurso, quando a gente fala de concurso, as pessoas vão lá, prestam uma prova e passa e entra. Só que às vezes essa pessoa ela entrou ali naquele concurso para uma certa área. Só que o perfil dela é mais interessante ela atuar em outra área. E às vezes, o que está acontecendo? Essa pessoa está desmotivada, essa pessoa, ela talvez não esteja conseguindo mostrar o seu melhor desempenho nessa função que ela está. Então, eles desenvolveram esse livro com várias é, competências, com vários também falando de liderança. E eu achei muito legal, porque é onde a gente deve começar quando a gente fala de gestão. Liderança. O que um bom líder tem que ter? O que um bom líder precisa ter? Então coloque aqui para mim, porque você é um líder. Aí dentro da propriedade, você como proprietário, como um gestor ou como um líder mesmo, você sabe quais são as competências que você deve ter? Você sabe, de fato, como conversar com o colaborador aí dentro da propriedade? E eu falo para você, seja uma propriedade grande, média, pequena, não interessa. O que eu escutei muito recentemente, essa parte de liderança, principalmente, é que os líderes, eles não conseguem se comunicar de uma maneira efetiva e com respeito. Eu comecei a perceber recentemente, assim, que quando a gente começa a ver um assunto e você gosta, você começa a estudar sobre um assunto, você começa a observar o seu redor. E você começa a enxergar o que você mudaria, o que você faria diferente. Então, eu acho que esse é um grande aí pontapé para a gente iniciar falando de gestão, falando sobre liderança. Então, um bom líder é aquele líder que ele busca sim entender o que a propriedade precisa, ele vai buscar trabalhar diariamente para que seja atingido os objetivos e também ele precisa entender o seu colaborador, porque às vezes o seu colaborador ele não está desempenhando um papel, expressando o seu potencial ou dando o seu melhor, porque às vezes ele está com algum problema. Então a gente saber conversar e entender é humano hoje. E para que você possa ter sucesso dentro da propriedade, você precisa ser um bom líder e entender de fato o seu colaborador. Por quê? O seu colaborador, ele é uma pessoa assim como você. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está bem, tem dias que ele vai ter problemas, seja familiar ou seja algo que ele está buscando.
E então você procurar entender ele é o primeiro passo. E quando você entende, você consegue trazer essa pessoa mais próxima de você e você também consegue que ela entenda, que ela faça parte do processo ali dentro da propriedade e que ela é muito importante. Então, essa troca de informação, essa troca, esse contato, não vai tirar a sua autoridade. Pelo contrário, propriedades que eu já passei, empresas que eu já trabalhei, quando é um líder diferenciado, você vê que os colaboradores, que a equipe, ela fica mais unida, ela fica mais engajada, ela fica mais unida no mesmo propósito. E também, quando esse colaborador, ele entende que ele faz parte de um processo ali dentro da empresa e que ele é muito importante porque sem ele o animal não vai comer, sem ele o animal não vai ter um coxo limpo de água e a gente entende que ele é importante sim. Então, quando você mostra para o seu colaborador que ele é importante, que você está preocupado com ele, que você está preocupado com a família dele e que você está preocupado que ele busque conhecimento e que ele cresça. Porque se ele busca um conhecimento, se ele cresce, é informação que está voltando aí dentro da propriedade. Então, incentivar o colaborador a estudar, a buscar conhecimento, faz parte de um bom líder. Então, hoje eu queria falar com você essa pequena introdução do que a gente vai falar daqui para frente, porque eu estou sentindo essa necessidade por onde eu estou passando nas visitas técnicas, a gestão. E realmente a gestão é a base de uma boa pecuária. Então, para que você possa sim ter uma pecuária em dia, vamos abordar gestão aqui nesse canal também. E depois a gente vai caminhando, vai trilhar um caminho da gestão. Então, nós vamos iniciar falando aqui sobre um bom líder e depois a gente vai caminhar até a gente chegar ali numa gestão de planejamento alimentar, logística. Vamos falar sobre a parte de organização, índices zootécnicos. Então, a gente vai entrar tanto na parte econômica, com gestão de pessoas, logística, um pouquinho de tudo. Vou trazendo aqui aos poucos para vocês nessa playlist diferente. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, porque é muito importante para o nosso canal aqui crescer e conseguir atingir mais pessoas. E também deixa seu like, porque é importante que o YouTube vai entender que você gostou e ele vai recomendar para mais pessoas. E quando eu queria aqui, só para a gente terminando, falando mais um pouco sobre o livro, quando eu estava lendo esse livro, eu vi que era bem focado, né, para os colaboradores dentro da Unesp. Então, né, a gente fala funcionário público. E eles estão preocupados com os colaboradores. E isso vai facilitar a comunicação. Então, entender o seu colaborador, você saber as competências que esse colaborador tem, vai te ajudar a conversar com ele e vai melhorar a sua comunicação com ele. E eu tenho certeza que se você tiver um posicionamento um pouco diferente na sua propriedade, não vai tirar sua autoridade. Foi o que eu te disse. Você vai aproximar esse colaborador e ele vai andar junto com você, junto com o seu propósito, entendendo que ele é uma peça-chave aí dentro da sua propriedade. E tem aqui muitas competências, tá? E tá separado aqui no livro como competências para desenvolvimento pessoal e interpessoal,
Vou falar algumas porque são 30. Então, aceitação, adaptabilidade, autoconhecimento, autocontrole, compreensão interpessoal, compreensão sistêmica, comunicação, criatividade, dar e receber feedbacks, gerir conflitos, gestão do tempo. Então, tem mais outras aqui. Não vou ler, senão nós vamos ficar aqui por muito tempo. E também tem as competências organizacionais, que são 20. Então, vou falar algumas aqui. Análise crítica de situações, assumir riscos, autonomia, disseminar a missão da organização, ética profissional, flexibilidade, gestão do conhecimento, iniciativa, visão sistêmica, visão de futuro. Então, algumas também. E tem outro tópico, que é as competências de liderança e gestão. Essa daqui é do líder que nós estamos falando hoje. Então, uma das competências, coordenação, cultura organizacional, delegação, desenvolver funcionários, espírito crítico, gerir prioridades, gestão administrativa, network, negociação, liderança, inovação, planejamento e organização. Temos aqui também visão, comunidade externa e interna e visão estratégica. E outro tópico é a competência técnica instrumentais. Então, entra o quê? Administração de recompensas, análise de dados, conduzir veículos automotores, conduzir reuniões, domínio do idioma, engajamento profissional, especializações, gerenciamento contábil de risco, gestão de indicadores estratégicos. E por aí vai, são mais 22. Então, eu achei bem legal esse livro, apesar de não ser focado para gestão de propriedades rurais, mas foi o que eu falei, a gente consegue trazer sim para a gestão da nossa propriedade. Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês falando um pouco sobre as competências de liderança. Por que eu escolhi falar sobre a liderança primeiro? Porque é você que deve iniciar as mudanças. Se você não entender, não ter essa mudança de mentalidade, aí seu colaborador também não vai. Então, a partir do momento que a gente assume a nossa autorresponsabilidade, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso fazer, e se eu não fiz, o porquê eu não fiz. Então, eu acho que é um grande pontapé para a gente iniciar falando de gestão aqui no canal. Vamos começar a mudar internamente. Então, eu deixo também como sugestão para vocês procurar um pouquinho entender sobre gestão e liderança, para que a gente possa vir aqui no próximo vídeo conversar um pouquinho mais. E também deixo como sugestão que você comece a fazer uma autoavaliação. Comece a avaliar aí dentro da sua propriedade o que você poderia mudar para melhorar a comunicação com o seu colaborador. Às vezes tem algo que ele faz e que você não acha muito legal. E você já tentou falar de várias formas. E mesmo assim ele continua fazendo. Então, talvez pense a forma que você falou, ou até mesmo o dia que você falou, como que você estava, o que você pode fazer diferente. Talvez, não sei se é algo que precise de um treinamento, talvez contratar uma pessoa para ir dar um treinamento para esse funcionário, mostrar a importância para ele,
explicar o porquê fazer daquela forma. Assim você traz esse colaborador mais próximo de você. E assim ele vai se sentir pertencente e ele vai se sentir importante. Então ele vai entender que o trabalho dele, quando é bem feito, ele está fazendo não só para você, mas para aquele animal que está ali, porque a gente também não pode esquecer da ética com o animal, e também ele vai se sentir pertencente à sua propriedade. Então, foi um papo aí rápido. Me fala se você gosta desse assunto, se você achou aí que vai ser legal a gente vir conversar um pouquinho sobre gestão. Eu, particularmente, foi o que eu disse. Eu acho que a gestão é a base aí de tudo. Porque a gestão a gente fala sobre todos os caminhos dentro da propriedade. Então, te espero aqui no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E se você gostaria de fazer alguma pergunta ou se você gostaria de saber algo específico sobre gestão, coloca aqui nos comentários. E eu espero você no próximo vídeo para a gente falar sobre liderança mais aprofundado. Tudo bem? Então esse foi o vídeo do Pecuária em Dia de hoje. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo de gestão.